Estamos nesses dias numa série, assim, não foi anunciado como uma série, mas se tornou uma série de mensagens, uma nova estação, amém? Por quê? Porque eu acredito mesmo, que não é só sobre uma mudança de calendário, mas é uma mudança de estação na nossa vida, amém? E talvez as principais pessoas hoje, que estão entrando numa nova estação nesse lugar, que não tem dúvidas disso, são vocês que serão batizados daqui a pouco, né? É uma nova estação na nossa vida, é uma nova estação na vida desses que serão batizados. E eu quero continuar nessa série, hoje a parte 3, uma nova estação. Nós estamos meditando no livro de Ruth, não é? E ali no livro de Ruth, você vai perceber a história de uma sogra, que parte, não é, de Moabe, que era um lugar, não é? Um lugar diferente, um lugar estranho, um lugar que deu muito problema na vida dela, em resumo. E Noemi parte para Belém, ela volta para sua terra, com uma nora hiper leal, hiper fiel, hiper honrosa. Essa nora se chamava Ruth, e não é à toa que Deus colocou na nossa Bíblia o livro de Ruth, porque essa história, ela não ficou só no passado, ela vale para nós nos nossos dias, amém? E agora você vê como que Ruth, aquela moça estrangeira, viúva, pobre, está chegando em Belém, fazia parte ali, elas chegaram, naquela época não tinha pensão, benefícios do INSS como tem hoje. Uma viúva recebe alguma coisa do INSS se o seu marido era contribuinte, mas não, agora estão chegando em Belém duas viúvas, a sogra que perdeu o marido e a nora que perdeu o marido. Então são duas viúvas, chegando em Belém, e a Bíblia diz que elas saíram de Belém de mãos cheias, e depois de 10 anos, elas voltam de Moabe para Belém, de mãos vazias. Elas estavam assim, na classe social mais baixa daquela sociedade, elas estavam sofrendo necessidades emocionais, financeiras e espirituais. Sabe, o caso de Noemi e Ruth é incrível, porque Deus não as deixou sós. Deus envia um homem chamado Boaz. Boaz é a representância do favor de Deus, da graça de Deus. Aquelas duas moças mesmo, aquelas duas moças não, uma moça e uma senhora, né? Mas aquelas duas viúvas, pobres, necessitadas, agora elas estão tendo um encontro, no capítulo 2, elas estão tendo um encontro com o favor de Deus. Boaz não é só um homem que foi encontrado, Boaz é a figura do Senhor Jesus. É aquele que vem, mesmo a gente sem merecer, mas Ele nos encontra no caminho das dores, Ele nos encontra no caminho da necessidade, e esse Cristo Jesus, representado ali por Boaz, Ele é o favor de Deus nas nossas vidas, como foi na vida de Ruth, e é nesse ponto que eu quero continuar a história, amém? Está comigo aí? Ruth capítulo 2, versículo 1, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem de valor e influente, que pertencia ao clã, ou à família de Elimeleque, cujo nome era Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. E ela vai colher algumas espigas. Naquela época era normal. Não é que era normal, fazia parte até da lei, do costume da lei de Deus para aquele povo. Eles colhiam as coisas nos pés, mas existia uma ideia de que o que caía no chão deveria ser deixado para os mais pobres, para aqueles necessitados. Então eu arranco do pé o melhor, mas alguma coisa que cai eu não pego, eu deixo. E ela está ali para tentar essa captação do resto, para tentar pegar alguma coisa que sobrava. Porque além de tudo ela era uma estrangeira, ela estava perdida, ela não conhecia onde estava, ela não sabia onde procurar, ela estava perdida, mas agora ela está dizendo: eu vou encontrar alguma coisa para que possamos sobreviver. Enfim, essas mulheres não tinham nada,
Mas se elas encontrassem o favor de Deus, elas teriam tudo. Se elas encontrassem um favor de Deus, elas teriam tudo. Sabe o que eu quero dizer para você nessa introdução? Que eu não sei o que você precisa. Talvez a sua situação financeira está regular, está razoável. Talvez até mesmo a sua vida tenha uma porção de alegria que você considera razoável. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele quer agir na sua vida completa. Ele quer agir no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, em todas as áreas da sua vida. Eu quero declarar sobre você nessa manhã que o favor de Deus vai te alcançar. Que você vai ter um encontro com o favor de Deus na nova estação que Deus está propondo para você. Eu quero dizer que não foi você que veio aqui, foi o favor de Deus que te trouxe nesse lugar. Você pode estar achando, eu vim por um convite. Não, foi Deus que te trouxe, porque nem todos os convidados vêm, mas aqueles que vêm é porque não só recebem um convite de alguém, mas o Espírito Santo te move. Sabe, o favor de Deus está aqui e Ele quer encontrar com você nessa manhã, amém? Agora, se você quiser entrar com tudo nessa nova estação da sua vida, você e eu, nós precisamos desejar, querer, receber a graça e o favor de Deus na nossa vida, amém? O favor de Deus, Ele costuma pegar a gente, às vezes até num momento que a gente não percebe. O favor de Deus, às vezes, vem assim, ele vem de uma forma que você nem esperava. Ali o favor de Deus era através de Boaz. Talvez o favor de Deus na sua vida é através dessa celebração. Talvez o favor de Deus na sua vida é alguém que está sendo batizado, que vai inspirar o seu coração nessa manhã. Talvez o favor de Deus na sua vida está vindo porque Deus quer fazer um milagre em alguma área que você está necessitado. Você pode levantar as suas mãos se você quiser, claro, mas levante as suas mãos e fala assim: Senhor Deus, eu quero o teu favor, a tua graça na minha vida, na minha história e nessa nova estação, amém? Agora a história no capítulo 2, ela muda toda. No capítulo 1 é uma história de necessidade, de dor, de sofrência de todas as formas. Mas no capítulo 2, a história muda. Por que muda? Porque há um encontro de Ruth com o favor de Deus. Aqui é um encontro de Ruth com o Redentor, com aquele que ia suprir suas necessidades, com aquele que ia principalmente suprir a sua eternidade, com aquele que mudaria a sua vida, mudaria para sempre. Você percebe que Boaz não apenas deu um pouco mais de comida para ela, mas Boaz muda toda a sua história. Sabe, a história de Boaz com Ruth se tornou eterna, porque o filho deles, que está no capítulo 4, eles casam, tem um filho, mas o filho deles, Obed, se tornou pai de Jessé, que era o pai de Davi, era o avô do rei Davi, e o nosso Senhor Jesus, ele veio de Davi, amém? Está vendo como o negócio perpetua? Mas vamos agora ao versículo 8, a história continua, ela está ali, e resumindo para você, do 3 ao 7, ela tem um encontro com Boaz, ela está no lugar certo, ela está diante da pessoa certa, e agora no versículo 8, nós temos a continuidade dessa parte. Olha o que diz aí: disse então Boaz a Ruth, Boaz, esse que era o favor de Deus, significa a graça imerecida. Ruth não merecia nada, gente, ela estava ali para buscar algumas migalhas, mas Deus coloca Boaz como o favor dele na vida de Ruth. E olha o que ele diz: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Nós vamos caminhar por essa história, mas rapidamente eu quero falar de alguns pontos. Primeira coisa, o favor de Deus te dá direção. O favor de Deus te dá direção. Você precisa guardar essa palavra, direção. Ruth era uma estrangeira, estava perdida, mas agora quando ela encontra o favor de Deus, ele diz: não vai para outro lugar, fique nesse campo, aqui é o lugar do favor de Deus na sua vida. Muitas vezes o inimigo da nossa alma, porque nós não temos inimigos humanos, mas nós temos inimigo da nossa alma. Muitas vezes o diabo vai tentar desviar você da direção de Deus, vai tentar não deixar você perceber o lugar de Deus, o lugar que Deus quer te colocar, a posição de filho que Deus quer te dar.
Sabe, muitas vezes ele vai tentar trazer para você uma ideia de que a velocidade é mais importante. Olha, você tem que correr, você tem que ter impulsos importantes. E é mentira, porque mais importa a direção do que a velocidade para alcançar o nosso destino. Sim ou não? Não adianta nada você ter uma velocidade grande, um impulso grande, mas estar na direção errada. Pode ser até pior. E muitas pessoas querem resolver os problemas da sua vida pautado na melhor velocidade, na melhor atividade, mas a graça e o favor de Deus é o contrário. A graça e o favor de Deus está dizendo, mesmo a gente não merecendo, Deus manda o teu Filho Jesus para nos apontar o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem direção, ninguém chega no seu destino. E o maior destino da sua vida não é o emprego melhor que você pode ter, isso é bom. Não é você atingir recordes no seu esporte, isso é bom. Não é você comer a melhor comida do mundo, isso também é bom. Mas o melhor destino para você nem é mesmo você viajar para um país que você quer conhecer, isso é bom, mas não é. O destino maior de Deus na sua vida é a eternidade. E Deus quer te dar essa direção. Sabe, Deus envia seu Filho Jesus para dar direção à humanidade. Ele está enviando Jesus para dizer, há um único caminho para a vida eterna, meu Filho Jesus Cristo. Sabe, aqui Deus encontra Boaz com Ruth. Boaz, essa representância do favor de Deus, e agora ela tem um encontro com o favor de Deus, e o favor de Deus deu direção. Diga assim comigo, o favor de Deus vai me conduzir à eternidade. O favor de Deus vai direcionar a minha vida. Obrigado. O favor de Deus, meu irmão, meu amigo aqui nessa manhã, é o que eu e você precisamos. É o que você precisa para ter direção na sua vida. Sabe, antes pode ser que você estava meio perdido, meio perdida. Pode ser que você ainda está nessa situação, mas eu quero dizer uma coisa maravilhosa para você nessa manhã. Essa é a nova estação de Deus que está batendo a porta da sua vida. E na nova estação de Deus, o favor de Deus vai direcionar você. Você vai ter direção em todas as áreas da sua vida. Eu creio que Deus vai direcionar você na área de influência. Deus vai direcionar você na profissão. Deus vai direcionar você na família. Quantos são solteiros aí? Cadê os solteiros? Vamos ver se eles melhoraram hoje. Cadê os solteiros, gente? Deus vai direcionar você para o seu casamento, amém? Amém ou não? A não ser que você queira o celibato, aí tudo bem, fica na sua, tá bom? Mas se você não quiser o celibato, Deus vai direcionar a sua vida, amém? Vai direcionar o seu futuro, sabe? Porque Deus, Ele vem com o favor dEle para nos direcionar. O favor de Deus não nos deixará perdidos, não nos deixará perdido, amém? João 14, versículo 6, vamos ler todo mundo esse texto, vamos dizer bem alto, nós já cantamos isso hoje, mas João 14, 6 diz assim, é o próprio Jesus quem está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém vai a Deus por si mesmo, ninguém vai a Deus por uma imagem, ninguém vai a Deus por uma cultura bem legal, ninguém vai a Deus nem por ser um homem bom, nem por ser uma mulher boa. Isso é importante sim, mas nós temos um único caminho entre Deus e a gente, né? Um único caminho a Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém ou não? E sabe a verdade, Jesus é o favor de Deus para a sua vida. Deus quer dar direção para você nessa nova estação. Vocês que estão sendo batizados hoje pela manhã, eu quero declarar de todo o meu coração, nessa nova estação, há poderosas direções de Deus para a sua vida. Há poderosas direções de Deus para a vida de vocês. Apeguem-se a ela. As maiores direções de Deus vocês vão receber daqui para frente, porque quando nós encontramos com o favor de Deus, tudo muda, aleluia, amém? Ruth encontrou o favor de Deus. Versículo 9, vamos continuar. Primeira coisa, diga comigo, direção. O favor de Deus nos dá direção. E a maior direção que eu e você precisamos é apontar a nossa vida para a eternidade com Jesus. Amém? Segunda coisa, versículo 9, vamos ao texto.
Olha o que ele diz. Preste atenção, está falando com Ruth, Boaz. Preste atenção, onde os homens estão ceifando. Ei Ruth, preste atenção, porque vai ter lugares que vai estar tendo mais colheita. Preste atenção nesse lugar que eles estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Mas como você é estrangeira, como você não conhece nada, como no meio dos homens tem alguns desrespeitosos, eu vou dar ordem aos rapazes para que não toquem em você. Eles não vão mexer com você. Eles não vão atrapalhar a sua reputação, eles não vão te cantar, eles não vão passar a mão no seu cabelo, eles não vão falar coisas terríveis para você. Não, eu darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. E quando você tiver sede, você vai poder beber água do pote deles, porque os servos, quando tinham sede, os servos não podiam entrar com nada lá, mas quando eles tinham sede, eles também não podiam beber da água dos caras. Eles tinham que andar um tempão, beber água e voltar. Mas olha só, ele está dizendo, fica tranquila, porque até quando você tiver sede, eu vou fazê-los dar água para você. Primeira coisa, o favor de Deus nos dá direção. Segunda coisa, o favor de Deus nos dá proteção. Proteção. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Salmos 91, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Sabe por quê? Quando nós encontramos o favor de Deus, todo aquele que está diante do favor de Deus, está protegido. Está protegido. Você não tem noção como que pode ser o mundo espiritual que nós não vemos. Mas o Senhor está dizendo, eu já venci por você. Eu vou vencer por você. Eu vou impedir que as pragas devorem suas colheitas. Eu vou impedir que destruam a tua tenda. Eu vou impedir, porque mexeu com você, mexeu comigo. É o que Deus está falando. Sabe, quando nós encontramos o favor de Deus, meu irmão, tem proteção do alto para a nossa vida. Sabe, aquele que toca num filho de Deus, se esse toque não tiver nenhuma permissão de Deus por alguma razão, meu irmão, coitado dele. Sabe, porque quando nós estamos debaixo da proteção, das asas do Senhor, ele diz em Salmos, eu estou protegido pelas suas asas. Não que Deus tenha asas, mas que de fato há uma cobertura espiritual para aqueles que estão encontrando o favor de Deus. Sabe, tem gente que tem medo de ser batizado, porque fala assim, eu vou ser batizado, e agora? Mas minha vida vai... Não, meu irmão, quando você é batizado, o favor de Deus aumenta sobre a sua vida, protege ainda mais a sua vida. Sabe, ele está dizendo para ela, olha, eu sou a sua proteção, mexeu com você, mexeu comigo, Ruth. Se ele tocar em você, ele tocou em mim. Sabe, quando o Saulo, antes de ser o apóstolo Paulo, quando Saulo perseguia a igreja, de fato, ele não perseguia os crentes, ele não perseguia os cristãos, ele perseguia o próprio Jesus. Porque quando Jesus teve um encontro com Saulo, na estrada de Damasco, e deixou Saulo cego 3 dias, para que ele quebrasse a sua cegueira espiritual e enxergasse a Cristo. Quantos lembram dessa história? O apóstolo Paulo está sendo salvo pelo Senhor Jesus, e aí Jesus tem um encontro com ele na estrada. Jesus vira para ele e fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você está me perseguindo? Mas ele nunca perseguiu Jesus, ele perseguiu a igreja. Sabe por quê? Quando você encontra o favor de Deus, quando você está no campo certo, no lugar certo, diante da pessoa certa, quem toca em você está tocando o próprio Deus. Quem te ameaça está ameaçando o Senhor. Amém? Está entendendo que você está sob o favor de Deus? Está entendendo que quem encontra o favor de Deus está protegido pelo sangue de Jesus? Amém? Sim ou não? Está comigo aí? É maravilhoso isso, gente. É uma coisa incrível. Olha o versículo 10, o que diz? Ruth 2, versículo 10. Ruth se inclina, ela fica tão assim, ela fica tão empolgada com o favor de Deus. O favor de Deus tem que nos empolgar. Nessa manhã, cada pessoa, cada irmã que for batizada nessa água vai ser uma empolgação enorme. A nossa igreja é empolgada mesmo, tem que ser mais, cada dia mais. Nós temos que ser empolgados, porque nós estamos diante do favor de Deus. Nós vamos entrar naquele lugar, sabe o que é aquele novo campus? É a nossa casa, nós não estamos mais no aluguel, nós compramos lugar. É favor de Deus. É favor de Deus.
Gente, não tem nada a ver conosco, nem comigo, nem com você. É Deus na nossa história. É o impossível se tornando material. Amém? Agora olha só o versículo 10. Ela se inclina, prostra o rosto em terra, e ela exclama assim: por que achei favor aos seus olhos? Por que achei favor aos seus olhos? Se você entender bem da graça de Deus, se você entender que nós não merecemos, você pode ser bom, você pode ser gente boa, mas nenhum de nós merece o favor de Deus. Sabe, você pode ser o que for, mas nenhum de nós merecia. Mas Deus, por causa da sua graça, por causa da sua determinação de bondade, Ele enviou o seu Filho único. Ele envia dos céus, a Bíblia diz que Ele se tornou carne, habitou entre nós para cumprir um chamado de Deus, do Pai. E qual é o chamado dele? Dar a vida por mim e por você. Uma vida perfeita, santa, maravilhosa, foi entregue naquela cruz, para que eu e você tivéssemos acesso à salvação. Então olha só, ela também está nessa crise. Como pode eu, uma estrangeira, uma imerecida, atrair favor dos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo? E ela começa ali uma conversa, e ela vai adiante. Mas a graça de Deus, ela nos responde no momento mais imerecido da nossa vida. Quando você e eu temos um encontro com a graça de Deus, meu irmão. Quando você e eu temos um encontro com a graça de Deus, não importa o ponto que estamos. Eu sei que isso que eu vou falar é difícil. Eu sei que isso que eu vou falar aí fora, para quem não tem revelação, é questionável. Mas para nós que conhecemos a Deus, nós sabemos que não é. Quando eu e você temos um encontro com a graça de Deus, o nosso passado não determina mais o nosso futuro. Quando você tem um encontro com o favor de Deus, o seu passado não determina mais o seu futuro. Porque agora você está sob o favor, sob a graça de Deus. Então não é pelo que você fez, é pelo que Deus fez. É pelo que já está feito. Amém? Sim ou não? Está comigo aí? Aleluia. Então a primeira coisa, diga assim: o favor de Deus me dá direção. A segunda coisa, o favor de Deus, pode dizer mais alto: o favor de Deus me dá proteção. Diga: eu tenho direção. Eu tenho proteção por causa do favor de Deus. Terceira coisa, olha só o versículo 14. Na hora da refeição, versículo 14 diz assim: na hora da refeição, Boaz lhe disse: vem aqui, pegue um pedaço de pão, molhe no vinagre. Quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados, e ela comeu até ficar satisfeita, e ainda sobrou. Terceira coisa, o favor de Deus te traz provisão. Provisão. E às vezes você já está pensando que é só sobre dinheiro, porque a nossa mente às vezes é muito humana, mas não é sobre dinheiro. Provisão é diferente de atos de misericórdia. Deus poderia, aqui Boaz poderia ter chamado Ruth para lhe dar uma refeição. Boaz poderia ter chamado Ruth: Ruth, vem aqui, eu vou te dar um prato de comida, você pode voltar para o lugar de serva. Porque ali no meio da plantação, costumava ter uma tenda e uma grande mesa. Só que só se assentavam na mesa quem era ceifeiro, quem era empregado, filho, coordenador. Os que colhiam dos restos ficavam lá fora. Mas o dono da fazenda, ele fazia um banquete para quem trabalhava. E não é um banquete assim de festa, mas tinha comida, tinha fruta, tinha refrigerante. Quer dizer, refrigerante eu não sei na época, né? Porque talvez eles ainda não tinham tido essa revelação de Deus, como foi o homem da Coca-Cola, né? Cá entre nós, gente, aquilo ali foi Deus, não foi? Foi Deus que revelou para o cara aquela fórmula da Coca-Cola. Foi ou não foi? Não sei, né? Os mais malhadinhos dizem: foi o diabo. Mas eu digo: foi Deus. Né? Deus, ele uniu o útil ao agradável. Deus inventou, Danilo. Deus inventou o homem que fez a Coca-Cola, e depois veio um e melhorou ela e fez a zero. Porque ela é gostosa e não engorda.
E aí veio um outro camarada e fez um negócio chamado freezer. Gelado é melhor. Amém? Brincadeiras à parte, mas sabe o que acontece? Tinha uma mesa, gente. E o dono da fazenda sentava na ponta. E os ceifeiros ficavam lá. Mas preste atenção. Boaz poderia ter tido um ato de compaixão, um ato de misericórdia. Boaz poderia ter convidado Ruth para pegar uma refeição, tipo uma marmita, e comer. Já estava legal, sim ou não? Sim ou não? Era legal. Ele foi um homem bom, mas preste atenção. Deus não tem para a sua vida somente que você viva por misericórdia. Deus quer que você viva por provisão. É diferente. Misericórdia são atos que acontecem assim específicos, mas a provisão de Deus ela é contínua. Ela permanece na vida de quem encontra o favor de Deus. Eu não estou dizendo que você não pode passar uma luta financeira. Eu não estou dizendo que você pode passar uma luta de uma área da sua vida que está faltando alguma coisa. Não é sobre isso. Mas a verdade é que quando Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, então nada nos faltará. É a nossa relação com Deus. Então Deus não estava convidando Ruth para ganhar um prato de comida. Deus estava convidando Ruth para sentar à sua mesa. Vou repetir. Não era sobre um prato de comida, era sobre quem estava na mesa. Deus não quer só te dar alguma coisinha todo domingo. Deus não quer que você seja um cristão que vive pedindo e recebendo. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele. Na nova estação, meu irmão, eu creio que não faltará nada para a sua vida. Não faltará nada para essa igreja. O Senhor é o pastor da Light e nada nos faltará. Eu estou animado com isso, é uma verdade, eu tomei posse. Agora preste atenção. Mais importante do que o que Deus te dá é o seu relacionamento com Ele. Boaz não estava convidando ela para comer um pouquinho. Boaz a convidou para sentar na mesa com ele. Não sei se você entendeu. É porque talvez até agora esse se torne um ponto um pouco mais profundo de revelação. Mas sabe qual é o segredo aqui? É que Boaz estava oferecendo para ela mais do que um prato de comida. O lugar na mesa é o mais importante. Sabe, quando Jesus nos ensinou a orar, e Ele nos ensinou assim, quando orarem, vocês têm que orar assim. Não é uma oração que você tem que fazer todo dia, porque é um modelo de oração. O Pai Nosso é um modelo de oração. Não é errado orar o Pai Nosso, mas quem só ora o Pai Nosso ainda não entendeu o Pai Nosso. Vou repetir. Quem só ora o Pai Nosso ainda não entendeu o Pai Nosso. Não é errado você orar o Pai Nosso, mas Jesus estava falando assim, quando orares, ore assim, é tipo uma ideia. Aí Jesus fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí ele fala assim, o pão, não é o Pai Nosso não, agora é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, dá cada dia. Sim ou não? Sim ou não? Não. Gente, Jesus ensinou diferente. Ele ensinou assim, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de amanhã, de depois de amanhã, de depois de amanhã, o pão nosso de janeiro, de fevereiro, de março, o pão nosso de cada dia, dá-nos. Pegou a ideia? Porque quem tem um encontro com o favor de Deus, já tem o pão de amanhã hoje. Essas coisas não dominam o nosso coração. O que Boaz estava querendo dizer para ela é que assim, mais do que te dar um prato de comida, eu quero que você faça parte da minha mesa. Mais do que te dar um carro novo, uma casa, um emprego melhor. Mais do que isso, eu quero te dar a minha vida, o meu relacionamento. Isso é provisão. Provisão de Deus não é um ato de misericórdia, mas é uma vida de abundância. É um lifestyle. Entende? Onde nós experimentamos o favor de Deus continuamente. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos de mudança, se Deus tem feito coisas grandes no nosso meio, se tem pessoas nessa igreja que têm sido abençoadas financeiramente de forma extraordinária, é o favor de Deus sobre a nossa vida. Quando o favor de Deus te encontra, meu irmão, nada te faltará. Quando o favor de Deus te encontra, há uma mesa para você servir. Amém?
Porque o favor de Deus tem a ver com o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, e não com o que Ele pode nos dar. O lugar de Deus na sua vida é mais importante do que o lugar das coisas. Por isso que Boaz sabia que ele precisava agir de forma certa. Agir de forma certa. Amém? Sabe de uma coisa? Toda vez na Bíblia que o favor de Deus aparece, preste atenção nisso, para você não ser místico nesse assunto. Toda vez na Bíblia que o favor de Deus aparece, tem provisão. Toda vez. Por exemplo, o filho pródigo. O filho pródigo, ele pega metade da fortuna do pai. Ele pegou metade, gente, 50%, que era dele. Antes da morte do pai. Uma desonra. Uma coisa horrível. O filho pródigo chega e fala: eu quero ter minha própria vida, pai. Mesmo você não tendo mesmo você não morrendo ainda, talvez ele era meio religioso, falou assim: eu estou orando para o senhor morrer há 20 anos, mas o senhor não morre. Então eu quero agora, senão vai dar. É igual o rei Charles. Deixa para lá. Ô gente, coitado do rei Charles. Talvez um dia ele já orou para a mãe dele, né? Não sei. Coitado do rei Charles, gente. Ele foi ser rei Charles nos últimos dias da sua vida. E eu não sei, eu acho que ele vai viver mais uns anos, mas não sei se ele vai durar igual aquela mulher não, porque aquela mulher é fora da curva. Você já assistiu a série The Crown? Assiste, você vai ser melhor depois dela. Porque você vai aprender com a mulher, filho. Aquela mulher é fora da curva. Mas enfim, eu já tenho a minha, deixa eu parar. Mas a minha é mais ou menos uma The Crown. Ela não é rainha assim, formalmente, mas tem uma coroa nela que eu tenho que ficar esperto, viu gente? Uma bênção na minha vida. O que eu estava falando mesmo? Quando eu fico olhando muito para ela, eu esqueço. Aí, olha só, o filho pródigo pega metade da fortuna e vai embora. Ele gasta tudo. Gastou tudo. Está comigo aí, sim ou não? Aí sabe o que acontece? Ele levou todo o dinheiro. Só que o problema dele não foi levar o dinheiro, foi perder o relacionamento. Quando ele sai da casa do pai, ele sai cheio de dinheiro, com as mãos cheias. Mas o relacionamento dele com Deus estava vazio. Igual Noemi. Noemi sai de Belém de mãos cheias e volta de mãos. Filho pródigo sai do lugar que seu pai, da casa do seu pai de mãos cheias e ele volta de mãos vazias. Só que olha só que interessante. Agora tem o favor de Deus. Olha o favor de Deus como alcança o filho pródigo. Ele volta para casa. A Bíblia diz que o seu pai o abraçou, o beijou, porque a principal coisa é o relacionamento. E agora, depois que seu pai abraça e beija, seu pai faz o quê? Traz um anel, traz a roupa, traz não sei o quê. Começa a honrá-lo com provisão. Toda vez que a graça de Deus nos encontra, que o favor de Deus nos encontra, tem uma provisão nos esperando. E agora ele coloca de novo as sandálias, o anel, a roupa. E agora o papai fala assim: ei, mata o boi gordo. É aquele. Esse é o perigo, né, gente? Da gente engordar uma hora. Mas mata o boi gordo. Porque era o boi separado para as festas. Porque o meu filho que estava morto, reviveu. Ele não estava morto. Mas o relacionamento dele estava rompido. Porque o que Deus quer de você não são os seus recursos. Deus quer o seu coração. Deus quer a sua vida. E Deus quer ter um relacionamento com você na mesa. Amém? Diga comigo: direção, proteção, provisão. Estou acabando. Versículo 15. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Você vai deixar ela recolher como filha, como nossa funcionária top. Não a impeçam. Pelo contrário, quando ela estiver colhendo, faz assim, ó. Você está vendo que ela está perto? Isso Boaz falando com os funcionários. Você está percebendo que essa rotinha está perto? Aí você faz o seguinte: deixa cair mais umas migalhas, finge que caiu sem querer.
Olha que legal. Quem não quer um Boaz na sua vida? E semana passada eu perguntei, cadê as meninas do Boaz? Aí tinha umas meninas que não... Agora acho que todas estão querendo um Boaz. Mas sabe, trazendo para a nossa revelação aqui, olha só, preste atenção. Quando estiverem colhendo, tire algumas espigas e deixe cair. Finja que caiu, para que ela colha mais. 17. E assim, Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Gente, colher na lavoura é igual represa quando tem peixe. Quem é pescador sabe. Se tem peixe, você vai ficando. Tem peixe, fica, até pegar Covid. Porque eu levei o Douglas para pescar uma vez, e ele estava com Covid, eu não sabia, nem ele. E a gente estava pescando, mas estava dando tanto peixe que a gente foi ficando. E o Douglas tossia naquela represa, né, Lucas? Tossia naquela represa, eu falava, esse menino é Nutella demais, está acostumado com pescaria, não. Né? E os pernilongos comiam na gente, e a gente ficava lá pescando. Só peixe bom, mandi e lambari. Mas estava dando peixe. Cada peixão. Mas interessante que pescaria é assim, ó. Quanto mais peixe está dando, mais você fica. Não está dando peixe, uma hora você fala, vamos embora, hoje não é nosso dia. Espera a lua mudar. Sim ou não? É ou não é? Sabe o que aconteceu com ela? Estava dando tanto milho, estava caindo tanto milho. Ela começou a ver o favor de Deus na vida dela. E caía milho, e de repente uns milho caía que ela nem entendia. Uai, está perfeito, como que caiu? O cara foi tirar, olha que cara ruim. Acho que ela olhava e falava, que ceifeiro ruim. Toda hora que ele vai tirar, de repente escorrega da mão dele, cai e ele fala, ó. E ela começou a colher, sacos e sacos e sacos. E ela ficou empolgada, aleluia! Quarta coisa, direção, proteção, provisão e promoção. Sabe o que acontece? Quando você encontra o favor de Deus, Deus levanta pessoas para promoverem a sua vida. Deus levanta pessoas para te ajudar na caminhada da fé. Deus levanta pessoas para te conectar a outras pessoas. Deus te levanta pessoas para fazer você uma pessoa melhor. Porque quando nós encontramos o favor de Deus, Ele vai movimentar as pessoas a nosso favor. Eu não sei explicar, mas muito do que já aconteceu na minha vida até hoje, Deus usou alguma pessoa que me potencializou para isso. Tudo. Eu lembro quando eu já tinha um chamado para o ministério, eu já estava me preparando, mas quando deu câncer na vida do meu pai, eu me lembro que eu procurei o apóstolo que cuidava da gente, e falei assim, apóstolo, e agora? Tem que levar um pastor para a igreja, porque a médica falou que meu pai vai demorar uns 6 meses para recuperar o mínimo. E ele começou a rir assim para mim, calmo como ele. Ele falou, está aqui o pastor. Eu falei, você está louco, cara? Ele falou, está aqui o pastor, é você, cara. Eu falei, eu? Oh, meu Deus, me ajuda. Eu falei, eu não sei o que fazer. Eu fiquei louco, eu falei, meu Deus. Sabe por quê? Presta atenção. Quando o favor de Deus te encontra, Deus usa pessoas para te potencializar. Potencializar na fé, no trabalho. Quando você encontra o favor de Deus, você vai ser um funcionário melhor, um empresário melhor, alguém melhor no seu lugar. Mas Deus vai levantar uma pessoa ali para... Vai, meu filho, vai, é você mesmo. Vamos! Amém? Amém? E por último, eu não quero falar mais sobre isso, que eu não tenho tempo. Mas por último, veja só o versículo 17, diz assim. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Está vendo? Colheu muito. 18. Carregou para o povoado. E a sua sogra viu o quanto ela havia recolhido. Viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Está comigo aí? Preste atenção. Quando nós encontramos o favor de Deus, quando você tem um encontro com o favor de Deus, a direção, proteção, provisão, promoção, e você se torna agora uma bênção na vida de outras pessoas. Sabe por quê? Todos que encontram o favor de Deus, vai sobrar na sua vida, mas não é para você, é para outros. Vai sobrar dons, vai sobrar amor,
vai sobrar abraços, vai sobrar palavra de consolo, de encorajamento, vai sobrar recursos. Por quê? Porque primeiro Deus nos abençoa, mas depois nós nos tornamos uma bênção na vida de outros. O favor de Deus não quer só você sendo abençoado. O favor de Deus quer mudar a sua vida de um abençoado para também ser uma bênção na vida de outras pessoas. Agora Ruth não tem apenas para ela. Agora Ruth tem para sua sogra. Ruth tem para outras pessoas. Sabe por quê? Quando o favor de Deus nos encontra, nós nos tornamos um canal de bênção na vida de outras pessoas. Você é um canal da bênção de Deus no seu trabalho. Você é um canal da bênção de Deus na sua família. Você é um canal da bênção de Deus em todo lugar que você tiver acesso, em todas as pessoas que você tiver acesso, porque Deus, quando te encontra, faz de você uma bênção. Faz de você uma bênção. Agora você vai dizer assim, sem orgulho, mas muito firme disso. Fala assim, eu sou mesmo. Eu sou mesmo uma grande bênção. Por causa do favor de Deus. Amém? Fique de pé no seu lugar comigo.